dia 14 de abril, começa o curso Memórias do Subsolo. Inovação radical em filosofia, história, cultura, espiritualidade, ciência e outros. Como será a metodologia de Memórias do Subsolo? O professor Fidelino de Figueiredo, o filósofo português Fidelino de Figueiredo, falava que a história tem dois planos. O plano da aparência superficial e o plano da realidade profunda. O plano da aparência superficial não sabe o que acontece no plano da realidade profunda. E o plano da realidade profunda, por sua vez, não só sabe o que acontece no plano da aparência, bem como gesta os acontecimentos que se transpõem para o plano da aparência superficial. Pois muito bem. Nós, no Memórias do Subsolo, trataremos a história segundo a perspectiva que o professor Fidelino de Figueiredo aponta no seu livro Entre Dois Universos. Ou seja, nós vamos conversar com você sobre, trazendo a perspectiva histórica e cultural, sempre sobre o plano das aparências profundas. Como é que funciona isso em termos de metodologia? Imagine um cubo. Um cubo tem 6 faces. Pois muito bem. Você sabe que um cubo tem 6 faces porque na escola o professor mostrou aquilo geometricamente. Então você, mesmo que você não esteja visualizando um cubo, quando a pessoa fala a palavra cubo na sua frente, automaticamente a imagem te veio à cabeça, não é? Mas é aquela imagem com 6 faces. É impossível você pensar num cubo de 3 faces ou num cubo de 4 faces. Pois muito bem. Como é que a história normalmente é apresentada? A história superficial. É como se a história fosse um cubo, onde, via de regra, os professores tradicionais do ambiente acadêmico já são treinados para analisá-la somente sobre uma perspectiva, portanto, uma face. Significa, por exemplo, quando nós falamos o Brasil foi descoberto em 1500. Logo em seguida, vem que houve aquelas caravelas chegaram aqui através de uma tormenta, portanto os portugueses chegam ao Brasil por acaso. Entretanto, existe o relato da carta de Pero Vaz de Caminha, que dentro de uma nau, o escrivão escreve, e aquela nau que veio perdida através de uma ventania, faz o caminho de volta para Lisboa. Bom, se a nave estava perdida, como é que ela conseguiu voltar? Este, por exemplo, é um exemplo de uma análise retilínea, unilateral, de um fenômeno. Esta perspectiva, que é geralmente a perspectiva histórica que é apresentada à maioria das pessoas, é precisamente a perspectiva que o Memórias do Subsolo não adotará. Nós vamos partir da afirmação de que os portugueses chegaram no Brasil em 1500. Mas nós temos que analisar outros aspectos, como, por exemplo, o que a arte da marinharia falaria sobre isso? O que a arte da construção de navios falaria sobre isso? Né? O que a paleografia nos falaria sobre a forma de escrita que está ali? O que outros países falariam sobre esta documentação? Quem é que chegou ao Brasil? Que tipo de nau chega? Quem eram os tripulantes? Então, nós procuraremos analisar um assunto sobre os aspectos mais variados possíveis. Esta busca é objetiva, precisamente, buscar as outras faces do cubo, para que, ao buscar o maior número de faces possível, nós consigamos ter uma visão do processo de uma forma mais abrangente, não é? Porque a ideia da história de superfície é a ideia criada a partir de uma única perspectiva, em que essa perspectiva, inclusive, recusa-se peremptoriamente a fazer vinculação com uma outra perspectiva.
Um outro exemplo para vocês em relação a isso. Se, por exemplo, os portugueses nunca tivessem chegado ao Brasil, se os portugueses estão chegando ao Brasil pela primeira vez, como é que o escrivão da carta de Pero Vaz de Caminha relata o que os índios estão falando sobre o Brasil, se eles não sabem falar tupi-guarani? São esses detalhes das leituras documentais que a história de superfície não analisa. O Memórias do Subsolo, portanto, tem como metodologia básica a interdisciplinaridade. Pensando no cubo, nós vamos procurar visualizar um assunto sobre as suas diferentes faces, e essas faces cobrem áreas do saber de uma forma completamente distinta. Nisto reside uma das grandes virtudes do Memórias do Subsolo, e esta é precisamente a forma como nós, em todos os cursos que nós damos dentro do Instituto Mucarajo Brasilã há quase 20 anos, ensinamos para os nossos alunos. Nós só trabalhamos com estrutura de conhecimento inter e transdisciplinar, porque entendemos que esta é a forma mais eficiente, não de oferecer a verdade, mas de errar menos na avaliação de um fato histórico. É um objetivo nosso, é uma missão nossa, não buscar a verdade, mas de caminhar sempre em direção a um erro cada vez menor. Então é na busca desse erro cada vez menor que nós, no Memórias do Subsolo, vamos procurar estudar os cubos e todas as faces possíveis que nós consigamos encontrar. Faça parte, seja aluno do Instituto Mucarajo Brasilã, inscreva-se no Memórias do Subsolo, entre no site do Instituto www.imub.org, procure a loja virtual e lá escolha o plano de assinatura que melhor convier a você. Venha fazer parte, venha ser aluno do Instituto Mucarajo Brasilã, uma organização que existe há quase 2 décadas, servindo para oferecer o conhecimento a serviço da paz. Muito obrigado.